Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como título Jesus, o discípulo e a lei, escrita no livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja de hoje, escrita pelo nosso comentarista, o honrado pastor Osiel Gomes. Nesta importante lição, o texto áureo traz como: porque vos digo que, se vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. A nossa verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na nova aliança em Cristo. Nasce na interior do crente e reflete no exterior da vida. Teremos aqui qual é a relação entre Jesus e a lei? E o que ele deseja que seus discípulos aprendam acerca dessa relação. Basicamente, essa lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada. Logo, o objetivo de estudar essa relação de Jesus com a lei é o que? De trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. Os objetivos gerais da lição, no tópico 1, é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Já no 2, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. No 3º, conceituar a justiça do reino de Deus. Antes de passar para a nossa lição, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que consta do capítulo 5, de 17 a 20 de Mateus. Não cumprireis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino de Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado no reino de Deus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui faremos uma pequena introdução, que nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. Finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Que maravilhosa lição que aprenderemos hoje. Esta lição vai nos trazer que o Jesus, ele mesmo naquela época, ele obedecia às leis, e antes de ser um rei
de regramentos, ele é um rei de justiça, né? E um rei que ele aperfeiçoou todos os mandamentos, cumpriu, né? E aqui a gente vai ver essa diferença da lei e do Espírito. Já o subtópico primeiro, Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de destruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Então aqui eu percebo que Jesus, além da justiça divina que ele pregou, ele sempre cumpriu a lei e os seus mandamentos. A expressão "não pensem" revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser revolucionário. Portanto, de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não, conforme Romanos capítulo 3, 31. Assim, aprenderemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Aí eu vejo que aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, além de falar sobre as leis, os costumes da época, ele obedecia e tudo que era bom nas leis, ele aproveitava. No segundo subtópico, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. João, capítulo 5, 18. Por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos críticos. Mateus 26, de 59 a 61. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés e os profetas ensinaram. Então aqui, ao invés, além de um Deus de regramento que obedecia, ele era um Deus de justiça. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para aperfeiçoamento, não retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus deve nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como ensinou o salmista. No subtópico 3 diz que Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego plerô, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Uma sinopse a primeira sinopse dessa lição é que Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Então, Jesus realmente ele veio com compromisso da lei e foi pelo contrário, né? Muitos achavam que ele era contra a lei e ele veio, na realidade, aperfeiçoando as leis. Em Cristo, era visto por meio do Decálogo e dos profetas, concretizou-se finalmente em Jesus, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Hebreus 1, capítulo 1, de 1 a 3. Aqui, meus amigos, no subtópico 2, a letra da lei
a verdade do Espírito. Subtópico 1. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, né? Aqui, essa letra expressa os desígnios de Deus, em forma de proibições escritas que revelam o pecado, a revelação, a condenação, como nos mostra em Romanos, capítulo 7, de 7 a 25. Em resumo, em síntese, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Já no segundo subtópico, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Então a lei aqui era dividida em moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, conforme Êxodo 20, de 1 a 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo, posteriormente no templo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Êxodo 21, de 1 a 23 a 19. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que, por isso, pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para chegar a Deus. Uma nova aliança se concede justificação e paz ao salvo. Romanos 5:1. Aqui eu vejo que os 10 mandamentos na lei moral está muito bem clara. Se todos, acho que, seguissem os 10 mandamentos, não precisaria, na realidade, ter tanta lei assim. Mas um homem, na sociedade, ele quer, né, fazer dos jeitos deles ou até contrariar a lei. Por isso que existe um monte de leis. Infelizmente, às vezes a gente vê até no dia de hoje, né? Temos muitas leis, excelentes leis, e não são cumpridas devido à falta de fiscalização, à falta de uma política pública efetiva. Já no subtópico 3, a lei é a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Isso demonstra um novo concerto, revelou-se na pessoa de Jesus, que gera a vida e não mais a letra pesada da lei, que gera a morte, ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cavadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e gera a vontade de Deus em nossas consciências e coração. Já no subtópico 4, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde que a questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumprir no amor, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, Jesus Cristo, quem impacta, aperfeiçoa, e por meio do Espírito Santo, implantada no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Na sinopse da lição, a letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz a vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração. Já no terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus, capítulo 5, de 18 e 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atenda para sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim, como discípulos de Cristo, os cidadãos do reino de Deus devemos cumprir e ensinar a divina lei, a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos a graça e verdade. João, capítulo 1, 16 e 17. Já finalizando aqui no subtópico 2, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, embasada no binômio da lei-obra, gerou orgulho pessoal e confianças nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Uma sinopse do nosso terceiro tópico é que o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. E, por fim, uma ligeira conclusão que Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual, aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E as nossas questões para a revisão do conteúdo, a primeira diz que, segundo a lição, Jesus tinha o propósito de destruir a lei. 2. Qual é a tríplice divisão da lei? De acordo com a lição, o que a letra da lei expressa? Como o Senhor Jesus Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento? O que é a justiça do reino de Deus? Terminamos esta lição. Eu agradeço
a sua participação até aqui. Fique com Deus e até uma próxima aula.